A paz do Senhor, queridos, estamos aqui para mais uma Escola Bíblica IBCV, nessa manhã aí gloriosa de domingo, né? Esse vídeo vai ser disponibilizado para você, né, nesse domingo, mas a partir de então fica disponível para todo aquele que desejar aprender algo, né, além, assim, né, acerca da palavra de Deus. A gente tem estudado aqui nesses domingos essa lição aqui, Grandes Temas do Apocalipse, uma revista da Central Gospel, que foi estudada no ano de 2018 na nossa igreja, tá? E nós estamos trazendo esses temas relevantes aqui nesse período de pandemia, né? Nós estamos, então, assim, disponibilizando o estudo da Palavra de Deus, né? São temas muito interessantes, são temas bem propícios para a realidade que nós vivemos hoje, e mais uma vez nós vamos trazer um tema interessante, fundamental, um tema aí belo, para a edificação da igreja, para o conhecimento, né, de todos nós. Vamos à lousa, né? Vou preparar a lousa aqui. Vocês estão vendo que eu estou sozinho. Hoje, minha parceira aqui de escola bíblica não pôde me ajudar, né? A irmã Daiane Ribeiro. Mas eu espero que domingo que vem a gente possa aí fazer essa dobradinha que a gente tem acrescentado muito, né, nas aulas aí. Mas vamos lá, vamos para a ministração da palavra de Deus. Tentarei ser breve, né? Tem um tema muito interessante. Hoje nós vamos estudar o Armagedon. Armagedon, o confronto final, né? Um tema muito bacana, muito relevante, muito interessante também, que gera, né, muitas interpretações aí, como os outros temas que a gente tem disponibilizado para os irmãos. Mas a gente vai trazer uma perspectiva aqui bem interessante, né? Aquilo que a revista traz, o entendimento, né, que boa parte das igrejas evangélicas aí possui, e aquilo que também nós acreditamos, que é aquilo que nós cremos, tá bom? Vou preparar a lousa aqui para você e nós vamos orar pedindo a Deus que nos dê graça, entendimento, sabedoria nessa ministração de escola dominical, tá bom? De escola bíblica aí pra gente. Então, o tema de hoje é a lição de número 10. Você que tem a revista pode acompanhar aí na sua casa. Você que não possui a revista também não se preocupe, não tem problema. Você pode acompanhar esses textos aí na palavra de Deus, na sua Bíblia. Nossa recomendação é que você tenha em mãos a palavra de Deus, tá? A Bíblia Sagrada, e você pode verificar os textos, né, que nós vamos disponibilizar aqui para a amada igreja. Vamos nós, então. Armagedon, o confronto final, é o tema da lição de hoje. Vamos orar? Eu te convido a orar aí. Peça a Deus entendimento, peça a Deus sabedoria, e que nós juntos possamos aprender muitas coisas nessa manhã, tá bom? Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, querido e santo, mais uma vez na tua presença estamos, Senhor, para te apresentar, Senhor, tudo aquilo que será feito através desse vídeo, Senhor, dessa escola bíblica, Pai, que o Teu Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento, que nós possamos compreender a Tua palavra, a Tua vontade, Senhor. Deus, que esse conhecimento, Senhor, fique claro para todos nós, que Teu nome seja mais uma vez glorificado. Nós te agradecemos desde já por tudo, em nome de Jesus. Amém, 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 glória a Deus. Vamos lá, vamos para a lição, sem mais delongas, né, sem mais demora, lição de número 10, vamos falar acerca do Armagedon, confronto final, e você já vai aí pegar sua Bíblia, né, acompanhar comigo aí a leitura do Apocalipse, capítulo 16, do versículo 12 ao versículo 16, é um texto, é o texto que vai, né, embasar aqui essa lição, apresentar para a gente essa realidade do Armagedon. Mas existem diversas outras profecias, especialmente no Antigo Testamento, que aponta para essa batalha final, né, para esse confronto iminente aí, o confronto do Armagedon. Então vamos lá. E o sexto anjo, diz assim o texto sagrado, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo,
para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Versículo 16 para finalizar. E os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. Tá aí o texto que vai falar, né, trazer explicitamente, né, apontar explicitamente para essa região, né, do Armagedon, né? Isso aponta para uma região ali do Megido, né, onde se acredita que vai acontecer esse confronto. Na verdade, será uma campanha de batalhas aí no final dos tempos, né, entre o Senhor Jesus e os reis da terra, e ela vai se concentrar ali. Ela será uma batalha global, mas, né, o seu ápice, o seu epicentro será ali na região de Jerusalém. E aí a gente tem algumas regiões em destaques na palavra de Deus, mas toda a região ali de Jerusalém vai viver essa realidade do Armagedon, dessas batalhas, né, dessa campanha de batalha que vai encaminhar assim a implantação do governo milenar de Cristo, o que chamamos de milênio, tá bom? Então é um texto bem interessante. Antes de eu dar prosseguimento aqui, eu quero trazer para você essa reflexão. Observe algumas coisas. Versículo 13: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Observe que no versículo 13 ele já nos indica aqui, né, que estará unida ali a trindade satânica, né, nessa batalha. Então, quem vai comandar essa batalha final que nós vamos tratar aqui, esse texto aí já nos mostra, né, que será o dragão, a besta e o falso profeta. Então, a besta, a primeira besta que sobe do mar ali, é uma figura do anticristo. O dragão é uma figura de Satanás, e o falso profeta, né, que é o assessor ali do anticristo. Então, esses personagens que formam o que chamamos de trindade satânica, esses personagens vão comandar essa batalha do final dos tempos. Essa batalha se dará, né, em Jerusalém, né? O objetivo é realmente a tomada da cidade de Jerusalém, né, sitiada, e Jerusalém irá cair, né, nesse período. Isso não significa que Deus abandonou Jerusalém de forma alguma, porque, como será uma campanha de batalhas, né, a trindade satânica terá, nesse primeiro momento, uma vitória parcial, né, sobre a nação de Israel, mas Jesus virá, né, com seu exército poderoso sobre as nuvens para guerrear em favor do seu povo escolhido. Então, é um tema muito interessante, queridos. A batalha do Armagedon, né? O Armagedon, ele não pode ser comparado a nenhuma guerra já vivenciada sobre a face dessa terra, tá? Nós temos aí guerras que marcaram a história, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né? Estamos aí, quem sabe, numa Terceira Guerra Mundial, ou talvez o próprio Armagedon seja uma Terceira Guerra Mundial. Mas essa batalha do Armagedon, ela é incomparável, porque ela coloca, né, um ponto final nessa terra e nessa forma de vida que nós conhecemos hoje, tá? Por quê? Porque a partir dessa batalha, né, do triunfo de Cristo na batalha do Armagedon, nós teremos a implantação do milênio, o governo milenar de Cristo Jesus, tá? Vamos ao texto áureo da nossa lição, que está lá no Apocalipse, capítulo de número 17, versículo de número 14, que diz: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Olha aí. Então, essa batalha final, a batalha do Armagedon, ela já tem, né, na Bíblia Sagrada, né, um desfecho traçado. Então, assim, na verdade, a batalha ocorrerá, mas o vencedor já é conhecido. Quem é o vencedor? O Cordeiro. O texto de Apocalipse diz exatamente isso. João, ele viu a batalha, e João viu o vencedor da batalha. E quem era o vencedor da batalha? Quem é o vencedor dessa batalha? É o Cordeiro. O Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei
dos reis, e vencerão todos aqueles que estão com o Cordeiro, aqueles que foram chamados, eleitos e permanecem fiéis. Então, que estejamos nesse rol dos vencedores, daqueles que vencerão com o Cordeiro. O texto áureo também é muito lindo, é uma promessa grandiosa, né? Uma profecia maravilhosa, e nós, né, e queremos estar no exército do Cordeiro nesse ápice, nesse momento da história, tá bom? Então, a gente está falando aqui de anticristo, né, de falso profeta, do próprio Satanás, do próprio diabo, que planejará ou suscitará uma guerra, uma batalha no final dos tempos. Observem que é nessa batalha, né, que Jesus vem com seu exército poderoso, e aí todo olho verá, toda língua confessará. Quando a gente diz essas coisas, para os irmãos que vêm acompanhando a lição, a gente já está aí pontuando, posicionando a Batalha do Armagedon no contexto histórico, né? No tempo correto, segundo a nossa interpretação aqui. Então, a Batalha do Armagedon ela só pode ocorrer depois do governo do Anticristo. Então, seria ao final daqueles 7 anos, né? Das 70 semanas de Daniel, né? Então, ao final dos 7 anos do governo do Anticristo, né? A gente teria a Batalha do Armagedon, e assim também a segunda etapa da segunda vinda do Senhor Jesus, agora sim, para que todo o olho o veja, tá bom? Então, assim, a gente já pontua aí na questão de tempo e espaço quando ocorrerá, né, então, o Armagedon. Nisso que cremos. E vamos, então, à introdução desta lição, essa lição que é tão interessante, tá? A introdução diz o seguinte: conheceremos o que será, segundo a profecia bíblica, a batalha do Armagedon. Esse é o objetivo da lição de hoje. A gente precisa conhecer o que será essa batalha, tá? Segundo a profecia bíblica, não é segundo o que A ou B pensa, não. A gente vai tentar entender o que a Bíblia diz aqui, né? E que revelará o dia do Senhor, ou o grande dia do Deus Todo-Poderoso, como está escrito no texto que nós lemos, mencionado em Apocalipse 16:14. Tá? A Batalha do Armagedon é citada já no Antigo Testamento. Você pode ler lá, né? Joel, o profeta Joel, ele escreve o capítulo 3 inteiro, né? Ele vai falar acerca deste ajuste de contas entre Deus e Israel, e é Joel que vai profetizar que todas as nações da terra serão reunidas no vale de Josafá. Você pode ler lá em Joel capítulo 3, se eu não me engano, versículo 2, tá? Então, todas as nações da terra virão a Jerusalém, estarão representadas ali em Jerusalém. Por que elas precisam estar ali? Porque ali, né, no Vale de Josafá, o Senhor Jesus as subjugará, tá bom? Então, existe um contexto, existe um propósito para que tudo isso ocorra, tá ok? Visto que, por meio dela, o anticristo será derrotado e depois lançado no lago de fogo e enxofre. Então, o anticristo que vai se apresentar, que vai se apresentar como, né, o salvador do mundo, como o todo-poderoso, como o bonzão da história, né? Ele, depois desses 7 anos, ele terá, né, a sua verdadeira identidade revelada, né? E ele será finalmente derrotado pelo poder de Cristo e pela ação de Cristo vista e explícita a todos aqueles que estiverem nessa terra. Então, todo olho verá. Amém? Vamos lá, então vamos entender o que é esse Armagedon. Algumas verdades que a Bíblia vai trazer para a gente sobre o Armagedon. Os mais renomados e respeitados expositores da teologia cristã, queridos, aceitam e defendem a doutrina do Armagedon, normalmente em razão de haver fundamentação bíblica para este evento que se dará nos dias do fim. Então, os estudiosos da Bíblia, eles concordam, né, com a doutrina ou a teologia do Armagedon, né, que vai ocorrer uma batalha final, onde Jesus derrotará, né, esses inimigos aí, a trindade satânica formada pelo anticristo, pelo falso profeta e pelo próprio diabo, tá? Então há uma concordância bíblica no entorno desse tema, desse assunto, tá? Mas como todo assunto de Apocalipse, como é uma linguagem figurada, e existe
existem diversas interpretações, né, acerca do Armagedon, de como será essa batalha, né, de quais são esses símbolos que aparecem lá no livro de Apocalipse, em todas as outras profecias do Velho Testamento. É um quebra-cabeça na palavra de Deus, né? Assim, são vários pontos em diversos livros que aí os teólogos, os estudiosos, né, expositores da teologia cristã, eles aglomeram essas informações dentro da concordância bíblica e eles entendem, né, aquilo que nós vamos tratar aqui com vocês nessa aula de hoje, tá? Então, o Antigo Testamento, é lá que nós encontramos, né, diversas profecias relacionadas à Batalha do Armagedon. Então, existem mais profecias no Velho Testamento falando acerca do Armagedon que no Novo Testamento, tá? Então, o Armagedon é um acerto de contas entre Deus e Israel, irmãos, tá? Só que ele afeta toda a terra. É nesse momento, é nesse limiar da história aí, que os judeus, uma parte deles vão ser reestruturados, né? Reedificados, vão ser reestabelecidos como povo de Deus. Por quê? Porque vão entender, né, a divindade de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus, né, manifesto e entregue aos homens, né, por livre e espontânea vontade. Então é nesse limiar da história e por isso a importância do Armagedon. Tá? Então, assim, volto a dizer, no Antigo Testamento a gente tem a maioria das profecias acerca do Armagedon. Então, o livro de Joel vai falar, o livro de Isaías vai falar, o livro de Ezequiel vai falar, o livro de Zacarias vai falar, tá? Mas só tem no Velho Testamento, irmão? Não. Tem no Novo Testamento também. Então, a batalha também do Armagedon, nós lemos aqui Apocalipse, a revelação que Deus dá a João ali na ilha de Patmos, né? Ela corrobora com aquilo tudo que está lá descrito, né, no Velho Testamento. Elas se concordam, a palavra de Deus, ela é perfeita, tá? Então, Daniel também vai trazer reflexões acerca dessa batalha final, tá bom? Então, esse conjunto de informações, né, leva a gente a essa verdade bíblica sobre o Armagedon. E aí a gente tem o testemunho profético. Por exemplo, Isaías faz referência ao Armagedon pela apresentação de um guerreiro que vem de Edom, de Bosra, com as vestes manchadas de sangue. Ele é glorioso, justo, imponente e poderoso para salvar os redimidos na batalha final. Você pode ler lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 63, do versículo do 1 ao 6. Então, o profeta Isaías, que é o profeta messiânico, Isaías vai falar acerca da primeira vinda, Isaías também fala acerca da segunda vinda do Messias, né, de Jesus. E é exatamente nesse texto de Isaías 63, né, que Isaías vai tratar desse guerreiro que vem de Edom, tá? Com as vestes manchadas de sangue, um guerreiro glorioso, justo, imponente e poderoso para salvar os redimidos na batalha final, tá? Então, o profeta Isaías faz menção lá do Armagedon. Também faz menção do Armagedon o profeta Jeremias. Jeremias tem a visão de homens com dores de parto e semblantes macilentos, ou seja, pálidos, sem brilhos, descorados. Estes são os judeus sendo punidos, purificados e restaurados durante a campanha do Armagedon. Volto a dizer, o Armagedon tem um propósito, é algo muito específico para o povo judeu, mas que afeta a todas as nações da terra, tá? Então, assim, é um acerto de contas entre Deus e os judeus que negaram a Jesus, né? Que negaram o Messias, portanto. Então, Deus vem a tratar com os judeus, e os judeus, então, serão ali punidos, purificados e restaurados durante a campanha do Armagedon, tá ok? Jeremias refere-se a este tempo inédito como aquele dia tão grande que não houve outro semelhante, e denomina-o a angústia de Jacó, Jeremias 30, versos 6 e 7. Então, Jeremias vai tratar aquele dia do Armagedon, tá? Como angústia de Jacó. A gente fala dia do Armagedon, irmãos, mas não necessariamente será um dia, tá? Porque a gente entende que o Armagedon será uma campanha militar. Então, haverá guerras em vários pontos distintos, tá? Com suas relevâncias em cada um deles, tá ok? Então, assim, a gente seria uma irresponsabilidade nossa precisar que todos os eventos
eventos ocorrerão dentro de 24 horas, tá? Porque essa contagem de tempo, essa contagem é humana, né? A contagem temporal é humana mesmo porque Deus transcende o tempo, né? Deus é muito maior que o tempo. Então, a gente sabe que o período do Armagedon, ali ao final, né, do governo do Anticristo, será um período de guerra que nunca houve, né, outro período semelhante a esse. Então, quando a gente olha para a Primeira Guerra Mundial, para a Segunda Guerra Mundial, para as outras diversas guerras que o homem aí já empreitou ao longo da sua existência, a gente pode dizer que não há nada comparado ao Armagedon. Jeremias diz isso, porque não houve outro semelhante, tá? É uma batalha inédita sobre a face da terra, tá ok? Vamos lá, tem outro profeta que também vai tratar, né, acerca do Armagedon, que é o profeta Zacarias, né, que é um dos maiores focos da sua profecia, está na cidade de Jerusalém, que será reconquistada e purificada, e no povo de Israel, que será reestabelecido. Você pode ler o livro do Zacarias, do profeta Zacarias, ele fala muito, talvez seja aquele profeta ali que mais vai falar acerca desse período da história, tá? Então, Zacarias, capítulo 12, capítulo 13, você pode ler aí, você vai ver esse foco na cidade de Jerusalém e no povo de Israel. Deus tem o interesse de reestabelecer o povo de Israel e de reconquistar Jerusalém. Por que reconquistar Jerusalém? Porque Jerusalém será tomada pelas nações ímpias, né? Pelas nações aí do mundo, né? Gentias, as nações tomarão a Jerusalém. E aí Deus, o Senhor Jesus, ele vem guerrear em favor do povo de Israel, em favor da nação de Israel, para reconquistar a cidade de Jerusalém. Tá bom? Então esse é um apanhado aí que a gente tem do Velho Testamento. Volto a dizer, o Velho Testamento é onde a gente tem os principais indícios, né, proféticos acerca do Armagedon, acerca dessa batalha final, tá ok? E alguns personagens vão aparecer lá no Armagedon, né? São figuras, personalidades importantes que se destacam nessas batalhas aí, nessa campanha militar que tanto se aproxima, que tão rápido se aproxima, tá? Então, este é o evento que porá fim ao reino da mentira, para que o reino eterno, no qual a igreja reinará com Cristo no milênio, seja estabelecido. Então, assim, é um divisor de águas na história humana. Tem a primeira etapa da segunda vinda de Jesus, que nós aqui já falamos que o que acreditamos é isso, que nós seremos arrebatados, a igreja é arrebatada, a igreja vai viver lá no céu, né, o tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, né, tribunal de Cristo, entrega de galardão e tudo mais, as bodas do Cordeiro, né, que é o período de festa ali, né, de comemoração, né, por ter vencido este mundo, né, por ter recebido moradas eternas e celestiais, tá? Mas ainda não acabou. Aí passam-se os 7 anos, enquanto o anticristo governa este mundo aqui, a igreja está na glória, nas bodas, tá? E passado esse período, o Senhor Jesus, ele retorna por quê? Porque ao longo desses 7 anos, o anticristo, né, e seus assessores aí, quem os usa, vai ter tomado a cidade de Jerusalém, tomado, né, do povo judeu a sua nação. E é nesse momento da história que o Senhor Jesus vem para reconquistar a cidade sagrada, né? E ao vir resgatar a cidade, inicia-se a batalha do Armagedon. Por isso também o foco geográfico é naquela região ali, irmãos. A gente precisa estar atento àquela região do Oriente Médio, porque ali os indicadores proféticos, todos eles apontam para aquela região, aquela localidade no mundo, tá bom? Então a trindade satânica se reunirá com um propósito infernal, mas será derrotada pelo Senhor Jesus na segunda fase da segunda vinda. Então, a primeira fase da segunda vinda é o arrebatamento da igreja, tá? Passa-se 7 anos, aí a gente tem a segunda fase da segunda vinda, que é Jesus voltando agora sim para a guerra. Jesus vem como guerreiro, né, como general de guerra, né, para defender o seu povo escolhido, tá bem? E aí a gente tem alguns personagens destacados nesse período da história, tá? Já vai estar na parte da grande tribulação, mas nesse ponto específico da batalha, esses personagens são
são assim, são os mais que mais aparecem aí na palavra de Deus, né? Então, primeiro é Satanás, o diabo, né? Que será o grande mentor e promotor da batalha do Armagedon. É ele que vai articular essa batalha e ele tentará estabelecer o seu reino de trevas em todo o mundo, mas não obterá êxito, porque ele já foi julgado conforme João, capítulo 12, verso 31, e João também, capítulo 16, verso 11, tá? Então, o diabo já foi julgado, mas ainda assim julgado, já sabendo da sua sentença, da sua condenação, ele vai tentar estabelecer o seu reino de trevas sobre todo mundo. Ele vai tentar governar, né, o mundo, e para ele ter o governo pleno e total do mundo, ele vai tentar derrotar, né, o próprio Deus, o Senhor Jesus, né? Então, nesse tempo, Satanás possuirá completamente o corpo de um homem, que nós já estudamos aqui também, foi tema de aula passada, que é o anticristo. Então, Satanás vai possuir o corpo do anticristo. O anticristo é um homem. Aí, por que ele faz isso? Porque ele quer executar seus intentos malignos, conforme diz Apocalipse capítulo 13, verso do 2 ao 5. E Deus permitirá que ele tenha o domínio e controle sobre os elementos da natureza. Isso é um negócio complicado, irmãos, porque quando ele tem esse domínio sobre os elementos da natureza, ele poderá sim realizar sinais, milagres, façanhas de engano e mentira, né? E com isso ele vai conseguir iludir muita gente, enganar muita gente, porque, né, ele vai conseguir dominar sobre as leis da natureza aí, as forças da natureza, né? E com isso ele vai enganar muita gente, tá? Então, a vitória do inimigo será parcial sobre os judeus. Muitos povos da terra o adorarão e o servirão. Então, assim, por um pouco de tempo, a humanidade vai pensar que Satanás realmente é o vencedor, porque ele tem todo esse poder, ele vai ter, né, uma grande legalidade, ele vai ser adorado, ele vai ser venerado, ele vai ser benquisto pela maioria, muitos povos da terra, tá? Então, é uma realidade, né, que se aproxima. Apocalipse 17, 13 e 7 vai trazer para a gente essa realidade, né? Mas isso é por um período de tempo, tá? Porque Jesus virá, né, para acabar com esse reino de engano, né, que Satanás ele tentará impor sobre a face da terra, tá? Então, Satanás estará sozinho? Não. Tem outros personagens que vão aparecer aí, né, conforme relata o livro do Apocalipse, nesse período da história. Então, Apocalipse 9, do 1 ao 12, do 16, do capítulo 16, verso 13 e 14, vai falar acerca dos demônios. Então, existirão demônios agindo sobre a terra, outros demônios, né? Todos os demônios e seres espirituais da maldade atuarão nessa grande batalha. Todos os demônios e seres espirituais da maldade. Não é uma parte, são todos. Legiões e legiões de espíritos imundos, literalmente, invadirão o mundo inteiro, concentrando sua maior força e seus ataques atormentadores e mortíferos na campanha do Armagedon. Então, o próprio diabo ele vai reunir aqueles anjos caídos para essa batalha do Armagedon. Essa batalha ela não tem uma projeção, ela não pode ser comparada às outras batalhas, talvez por isso. Claro que nas outras batalhas existe o efeito, né, dos reinos espirituais por trás, claro que sim, né? Mas nessa especificamente, esses demônios guerrearão eles mesmos, né? Existirá um combate físico, um combate espiritual simultaneamente, né? É algo bem assim, explosivo e espantoso quando nós, né, conhecemos essa realidade espiritual, tá? Então, demônios batalharão ao lado de Satanás, do anticristo, do falso profeta, contra o Senhor Jesus. Mas também o Senhor Jesus não estará sozinho, né? A gente vai ver isso um pouco mais à frente, eu acho que em próximas aulas aí, tá bom? E aí a Bíblia vai falar pra gente de Abaddon, que é do grego Apolion, né, que significa exterminador. Então, quem é esse Abaddon? Abaddon vai aparecer na Bíblia, né, e é um poderoso agente especial das hostes infernais. Comandará um exército assombroso, conforme Apocalipse 9, do versículo 1 ao versículo 11. Abaddon e a sua hoste
subirão do abismo para atormentar os seres humanos durante 5 meses. Então, durante 5 meses, né, um demônio poderoso, né, não que ele seja mais poderoso do que o nosso Deus, mas é um demônio poderoso, talvez, é um demônio com características de guerreiro, né, de guerreiro. Apocalipse 9, 5 diz: e foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Esse tormento, né, que é trazido aqui sobre a face da terra, tá? É um tormento relacionado a essa ação desse ser espiritual aí maligno, né? Que é o Apolion ou Abaddon, tá bom? Então, assim, ele terá essa autoridade durante 5 meses. E depois isso vai, o Senhor Jesus vai acabar com essa autoridade que fora concedida a esse demônio, tá? Então, além do diabo, dos demônios, estará presente também como um personagem, né? Nós estamos falando dele aqui desde o início, que é o anticristo, né? Ou a primeira besta, conforme Apocalipse 13, verso 1. Lembra de Apocalipse 13, 1? Vamos ler aqui rapidamente, só para alguns versículos assim a gente ir fixando. Olha, Apocalipse 13 vai falar acerca da besta que sobe do mar. Ó, e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés eram como o urso, e a sua boca como a de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Olha aí. O dragão aqui simboliza o próprio Satanás. Satanás vai oferecer o próprio trono ao anticristo, queridos. E quando ele oferece, né, essa autoridade ao anticristo, na verdade ele está tomando posse plena e total do anticristo. Então essa primeira besta, o anticristo, ela será um personagem, né, importantíssimo nesse contexto. Por quê? Porque é no entorno do anticristo que todo isso vai ocorrer. É o anticristo que vai reunir os exércitos da terra para essa peleja do Armagedon, para essa batalha do Armagedon, essa campanha, né, militar do Armagedon. Então, durante 7 anos, o anticristo será o grande líder mundial. Na primeira parte da última semana profética de Daniel, nos primeiros 3 anos e meio, ele fascinará o mundo. Já vemos isso, né? Em aula anterior. Então, os 3 anos e meio iniciais do anticristo vai ser uma maravilha esse mundo. O problema é que quando chega na metade do seu governo, ele rasga um tratado de paz que foi estabelecido com Israel e ele começa a mostrar a sua verdadeira face, realmente quem ele é. Né? E a grande maioria dos habitantes da terra, desculpe aí o erro, o adorará como um salvador mundial, Apocalipse 13, 4. Né? Então ele vai se apresentar como um Deus. Né? O anticristo ele vai ser esse grande líder, grande articulador, que nós já falamos. Você pode voltar lá na aula do anticristo e você vai ver as características que ele possui. Tá? Então ele vai ser um personagem fundamental nesse contexto do Armagedon, mas será derrotado. Tá bem? Vamos lá, tem outros personagens, né? Não, vamos, antes de apresentar outros personagens, as principais atividades do anticristo. Será o maior e mais eficiente agente do diabo, né? Mesmo porque o próprio texto diz que o dragão, o diabo, ele ofereceu o seu trono para o anticristo. Então, ele vai ser, né, o principal agente do diabo, porque vai estar possesso por ele, né? Apocalipse 13, 2. Ele governará o mundo nos aspectos políticos, econômicos, religiosos, durante 3 anos e meio. Então, durante 3 anos e meio, ele vai coordenar todas as ações da face da terra. E as pessoas aí, então, vão aplaudir, vão adorar ele. Ele firmará um tratado de paz com Israel, né, conforme Daniel, capítulo 9, versículo 27. Mas depois ele perseguirá os judeus. Né? Apocalipse 12, 6 vai falar isso. Ele vai perseguir os judeus. Mas ele matará as 2 testemunhas, que são 2 opositores, tema também de aulas passadas aí, que você pode voltar e acompanhar, para conhecer quem são essas 2 testemunhas, tá bom?
Então, o anticristo será aquele que as matará, tá? Ele convocará todas as nações a atacar e conquistar Jerusalém, o cerco de Jerusalém, isso é, Jerusalém sitiado, cercada de exércitos, né? Conforme Zacarias capítulo 12, capítulo 14, Apocalipse capítulo 16, verso 16, capítulo 19, verso 16 e 19. Ele vai se autoproclamar Deus, conforme 2 Tessalonicenses 2,4. Ele vai buscar adoração para si mesmo, né? E lutará contra o Senhor Jesus no seu regresso à terra. Esse lutará contra o Senhor Jesus no seu regresso à terra, de Apocalipse 19, 19, é exatamente essa batalha que nós estamos tratando aqui, o Armagedon. E nessa batalha, o anticristo sofrerá uma derrota pública, esmagadora e total, nessa batalha do Armagedon, conforme Apocalipse 19, versículo 20. E com a sua derrota ele será punido, sendo lançado no lago de fogo e enxofre. Não só ele, mas todos aqueles que estarão com ele, tá? Então tá aí, né, um resuminho das principais atividades do anticristo, né? Esse indivíduo aí, né, que nós rejeitamos em todos os aspectos, tá bom? Mas, mesmo com toda a sua maldade, né, com tudo isso que ele representa, será ele um dos personagens principais nesse contexto do Armagedon, tá bom? Mas existem mais aí pessoas, né, mais personagens que aparecem nesse contexto. Outro personagem fundamental, já falamos do diabo e dos seus demônios, né? O diabo, a primeira pessoa da trindade satânica, o anticristo, a segunda pessoa da trindade satânica, já falamos dele também, e chegamos à terceira pessoa da trindade satânica, que é o falso profeta, ou a segunda besta, conforme Apocalipse 13:11, né? Nós lemos o 13:1, a besta que subiu do mar. O 13:11 vai falar da segunda besta, eu vou ler para você rapidamente, só para lhe situar, ok? Você vê o tanto de figura de linguagem, é a besta que sobe da terra. Diz o seguinte: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Olha só, interessante, né? A besta agora é a segunda besta, ela subiu da terra, ela adorada, né? Também terá um respeito grande de toda a comunidade global. Por quê? Porque será a principal pessoa ali, assessor do anticristo. Em aulas anteriores também falamos do falso profeta, tá? Que ele também estará na batalha do Armagedon, né? Com falsa aparência de cordeiro e linguagem de dragão. Apocalipse 13:11 diz isso. Por meio de falsos sinais, o falso profeta enganará o mundo, os que não têm o selo do cordeiro, conduzindo-o à idolatria. Então, esse falso profeta, né, as pessoas vão procurar um Deus, é esse falso profeta que vai apontar para o anticristo. Adore o anticristo, né? Ele vai conduzir o mundo à idolatria, né? Então, desde tempos remotos, o diabo usa a idolatria para afastar o homem de Deus, né? A gente vê isso ao longo de todo o contexto histórico e bíblico, e a gente vê isso hoje nos nossos dias, o uso da idolatria para afastar o homem de Deus. Idolatria não só referente à imagem de escultura, mas idolatria a todo Deus que o homem cria e coloca acima do Deus verdadeiro no seu coração, né? Tem muita gente aí idolatrando família, idolatrando filho, idolatrando amigo, idolatrando político, idolatrando tanta coisa, irmão, colocando acima de Deus, da sua palavra, né? A palavra de Deus diz uma coisa, a pessoa lá que é idolatrada diz outra, e a pessoa que está perdida aí, que tem um altar idólatra no seu coração, ela segue o conselho contrário à palavra de Deus, né? Isso aí é uma forma que o inimigo tem, né, usado ao longo da história aí da humanidade para poder conduzir as pessoas ao inferno. O falso profeta será, né, expert nisso, será o cara para enganar, ele terá uma lábia assim muito grande, né? Talvez por isso essas referências, né, aparência de cordeiro e linguagem de dragão, a forma de enganar, sutileza no enganar, né? Observe que o dragão é o próprio diabo, a figura do próprio diabo, né? Quando aparece aqui dragão em Apocalipse, então
Pense aí, ele vai enganar como o próprio diabo. É isso que a Bíblia está dizendo. Tá bom? E ele vai realizar falsos sinais, né? E enganará o mundo inteiro. As pessoas são místicas, gostam de seguir sinais, vão ver sinais acontecendo e vão achar isso aí, né? Um profeta de Deus. Mas, na verdade, esse será o falso profeta. Tá? Além disso, ele marcará os seguidores da primeira besta com o número 666. Apocalipse 13, do 14 ao 18, e também Apocalipse 19 e 20, tá? É a marca da besta, o número da besta, esse número 666. Aí a gente entra em um assunto também, né, polêmico, que é uma discussão, né, que passa aí por vários momentos, né, que alguns defendem que o número é uma tatuagem, né, que é um chip, né? Existem diversas defesas, diversos argumentos, a gente não vai entrar nesse mérito, tá? Mas você pode pesquisar aí na internet. O fato é, a Bíblia apresenta esse número, diz que é um número de um homem e quem tem entendimento que procure calcular o número desse homem, tá? Então, assim, esse é um número que identifica o anticristo, tá bom? Identifica o mal, né? É um sinal da malignidade do próprio Satanás, tá? Então, esse sinal é mais que um símbolo econômico, antes trata-se de uma insígnia que separará os que servem e adoram a Jesus do que adoram e servem ao anticristo, né? E nesse período de grande tribulação, a gente já tratou em aulas passadas também, a Bíblia diz aí em Apocalipse 13 que quem não tiver a marca não vai conseguir comprar, não vai conseguir vender, não vai conseguir, né? Porque a marca, essa marca da besta, né? Será garantia de que a pessoa faz parte do sistema, que é a favor do sistema que está sendo implantado e do governo único mundial, que será implantado em breve. Então, quem não aderir à marca é inimigo desse governo e por isso será perseguido. É por isso que a gente diz, né? A melhor coisa para a gente é não estar aqui durante a grande tribulação, né? Vamos aí então limpar nossas vestes, nos santificar dia após dia, para que sejamos com ele arrebatados, tá bom? Vamos lá, tem mais personagens aqui que vão aparecer no Armagedon. Aqui a gente só vai citar eles, tá? Aí existem, né? Eles vão aparecer no texto da palavra de Deus, mas existem também interpretações acerca disso. Então, por exemplo, vão aparecer lá aves de rapina em Apocalipse 19, 17, 18 e 21. Né? Essas aves de rapina vão comer a carne dos soldados mortos em batalha nessa guerra, nessa batalha aí do Armagedon, tá? Então, a nação de Israel e as nações gentias vão estar lá, Salmo 2, o verso 1 e 2, Zacarias 14, 2, tá? Esse Salmo 2, irmãos, é um salmo que fala, é o segundo salmo da Bíblia, ele aponta de uma forma bem clara para o Armagedon. Depois leia o Salmo 2, né? Nessa perspectiva de Armagedon que a gente está trabalhando aqui, você vai perceber a sintonia desse salmo com essa realidade que nós apresentamos para vocês, tá? Todas as tribos da terra vão estar presentes também, Apocalipse 1:7, né? Então, na verdade, o objetivo de Jesus é reunir todos, conforme diz Joel, né? Joel capítulo 3, verso 2, se eu não me engano. Vai reunir todo mundo no vale de Josafá. Josafá vem de uma palavra grega que aponta para julgamento, né? Julgamento. Então, Jesus julgará ainda nessa terra essas nações, julgará as nações, a gente está falando de nações na terra, tá? Então é nesse lugar, é por isso que todas as nações gentias e todas as tribos da terra vão estar presentes. Os anjos que acompanham o Senhor Jesus, Satanás vai ter demônios lutando, né? O reino espiritual em guerra. Jesus trará os seus anjos guerreiros para guerrear também, tá? Então o exército de Jesus é muito poderoso, tá? Vai estar presente também a esposa do Cordeiro com os santos glorificados, conforme Judas vai dizer no versículo 14. Judas só tem um capítulo, então a gente pode suprimir aí o capítulo 1, tá? E falar somente o versículo de Judas. Então tá lá em Judas 14, Judas versículo 14, ou Judas capítulo 1, versículo 14. Vai falar que a esposa do Cordeiro. Quem é a esposa do Cordeiro? E por que agora esposa do Cordeiro? Porque se a esposa já se casou, né? Então, no arrebatamento da igreja, né?
nós temos o noivo vindo buscar a sua noiva, há o casamento no céu, por isso eles estão nas bodas do cordeiro, nas bodas, né? Boda é festa de casamento, tá? E agora a noiva, que outrora era noiva, volta como esposa. Então a igreja vai estar presente. A igreja vai acompanhar essa guerra, tá? É a esposa do cordeiro com os santos glorificados. Os exércitos celestiais com vestes brancas, então não é só, né, os legiões de demônios, a gente já falou de anjos aqui, e os exércitos celestiais, todos eles, né? E quando a gente fala em exército celestial, tem coisa que a gente não sabe nem o que tem desse exército, mas virá. Amém? Vai também estar lá os cadáveres dos soldados, Apocalipse 19, 21. É esses cadáveres que as aves de rapina, né, que é o primeiro que a gente mencionou lá, vem comer. Esses soldados serão os soldados derrotados aí, os soldados que foram conduzidos à guerra pelo anticristo aí e por seus auxiliares, tá bom? Então, esses são os personagens que vão aparecer, mas acabaram os personagens? Não. Quem vai estar presente também é o Senhor Jesus, o Verbo eterno, conforme Apocalipse 19, do verso 1 ao 16. Então, Jesus vai estar presente na batalha do Armagedon. Não faria sentido se Jesus não estivesse, não é verdade? Então, a maior e mais importante personalidade na batalha do Armagedon será quem? O Senhor Jesus. Ele descerá sobre o Monte das Oliveiras e todo olho o verá. Apocalipse 1:7. Para que ele vem? Ele vem para vencer os exércitos do mal. Ele vem para derrotar a trindade satânica. Ele vem para julgar as nações. Ele vem para ordenar a precipitação do anticristo e do falso profeta no lago de fogo e a prisão de Satanás no abismo. Aleluia. E ele vem para salvar Israel, que se converterá a Cristo após testemunhar o acontecimento, conforme Zacarias 14, do 1 ao 5 e Apocalipse 1:7. Jesus vem, a segunda etapa da segunda vinda de Jesus é para cumprir esses propósitos. Jesus vem quando a batalha já estiver acontecendo, né? Quando esses exércitos precisarem ser vencidos, quando a trindade satânica precisar ser derrotada. E Jesus vem, quando ele vir, ele vai julgar as nações, ele vai condenar anticristo, falsos profetas que estavam com eles ao lago de fogo, ele vai prender o diabo, prender Satanás no abismo por 1000 anos, que esse 1000 anos é exatamente o período do milênio, porque depois Satanás será solto por mais um pouco de tempo, né? E aí tem muito mais coisa para acontecer, tá? E ele vem salvar Israel. Israel até então não o aceitava, não o via em glória, e agora o verá glorificado, né? E assim se converterá a Cristo após testemunhar esses acontecimentos do Armagedon. E aí, irmãos, com isso a gente vai chegar num final, né, maravilhoso que está sendo preparado, porque todos os exércitos celestiais, vestidos de linho fino, branco e puro, e todos os soldados em prontidão militar, montados sobre cavalos brancos, esperam a ordem do Senhor Jesus para com ele marchar ao encontro do inimigo na missão de salvamento do povo de Deus. Apocalipse 19:14. Então, Jesus está preparando, a gente pode imaginar, né? Os céus assim ansioso, não que exista ansiedade no céu, mas, sabe, disposto a vir fazer, né, essa empreitada militar, né, realizar essa batalha e vencer e destruir aqueles que, né, tanto fizeram mal ao povo de Deus, né? Que coisa gloriosa, né? E se considerássemos apenas as forças militares de Israel e o poderio bélico das nações que irão contra Jerusalém para sitiá-la, invadi-la e conquistá-la, diríamos que Israel não tem chance de vencer tão terrível batalha. Imagine você, os exércitos do mundo inteiro, esse exército mesmo que a gente conhece, que a gente vê na televisão aí, com as suas armas apontadas para Israel. Não há condição de Israel vencer. Além disso, aí você teria um líder mundial possuído pelo diabo, liderando essas tropas, um falso profeta, cheio também de coisa ruim, na frente dessa batalha, e o próprio diabo, né, conduzindo seus exércitos demoníacos no reino
espiritual, com demônios terríveis, com demônios, né? Talvez mais terríveis do que aqueles que já atuam hoje. Então, quando você vê tudo isso contra Israel ali sozinho, pequenininho, com poucos soldados, com pouco poderio militar comparado a esse que vem, você diz, não, Israel vai perder. Mas na verdade não. Porque esse confronto, querido, concluirá a vitória do Cordeiro de Deus sobre o mal, conforme Isaías 49, 26b, conforme Apocalipse 17, 14. Jesus virá com seus exércitos celestiais para batalhar em favor de Israel. Então a trindade satânica e todas as hostes espirituais do inferno serão finalmente derrotadas no que é chamado do dia do Senhor, Apocalipse 19, 20. E as aves se fartarão com a carne dos soldados mortos, Apocalipse 20, 21. Será uma batalha terrível, será uma batalha sangrenta, será uma batalha difícil, mas Jesus vencerá. Aleluia. Esse é o Armagedon. Chegamos aqui à conclusão da nossa aula hoje. Nossa aula foi curtinha, né? Mas glória a Deus por isso, né? Faltou aquele bate-papo, a gente sente falta, mas é isso aí, né? Para a semana a gente vai ter aí o bate-papo, tá? Vamos lá. Então, a palavra profética acerca da batalha do Armagedon é descrita como a ação do poderoso de Jacó. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Salmo 2, versículo 9 e Salmo 132, versículo 2. Olha só, palavra profética acerca do Armagedon é essa, né? O termo que a Bíblia vai dizer, que a profecia vai apontar é essa, que Deus esmigalharás as nações da terra, que Deus despedaçarás, como ele quebra um vaso de barro, assim ele vai quebrar as nações gentias e esse poder do mal. Quão poderoso é Deus, não é verdade? Cristo, no final da tribulação, retornará para livrar Israel, empreender uma conversão nacional. Isaías 4, do 3 ao 6, Oséias 3, 5, Romanos 11, do 26, 27. Queridos, é isso que Jesus vem, para livrar Israel, para guerrear por Israel. E com isso ele vai inaugurar o milênio. Aleluia. O milênio. O que é o milênio? O milênio é tema de próximas lições aí, que eu acho que é a próxima, deixa eu verificar aqui. Nós estamos na 10, eu acho que é a lição exatamente, lição de número 11, nós vamos falar acerca do milênio, milênio, 1000 anos de paz, justiça e prosperidade, tá? Então, quando Jesus vem gerar essa conversão nacional, né, ele vem estabelecer o seu governo, o governo, né, do período milenar, do milênio, tá? Apocalipse 24. A igreja, então, reinará com ele em glória. Então, a igreja reinará com Cristo, né, sobre a face da terra. Observe que ainda não é a Nova Jerusalém. Observem, né, que ainda não é o final da história, tá? Não houve ainda o julgamento, né, o juízo do trono branco, não houve ainda, porque ainda viveremos nessa terra, né, 1000 anos sob o governo e autoridade do próprio Jesus. Tá aí a nossa aula de hoje, né? Essa aula aí foi um pouquinho mais rápida do que costuma ser, tá? Mas esse tema é muito lindo, é muito importante, é muito interessante. Convido então você a continuar estudando conosco, tá bom? Lembro que hoje à noite temos live IBCV. A live IBCV aos domingos começa às 19 horas e você é convidado a participar conosco. Deus tem uma palavra poderosa a ministrar ao teu coração. Nessa noite o pastor Hélio, pastor presidente da Igreja Batista Coluna da Verdade, irá ministrar a poderosa palavra de Deus aos nossos corações e nós vamos, né, com alegria e de bom grado receber essa palavra. Então, participe conosco, chama um amigo, chama um vizinho, convida alguém, manda o link, compartilha, irmãos, porque assim mais vidas são alcançadas pelo infinito amor de Deus, tá bom? Um beijo para você, Deus abençoe os irmãos que nos acompanham sempre, obrigado por estar com a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, sua curtida aí, tá bom? Porque isso ajuda também ao canal
né, crescer mais aí dentro da plataforma e assim a gente consegue alcançar mais vidas, né, dar mais visibilidade àquilo que a gente está apresentando. A visibilidade não é para mim, a visibilidade, queridos, é para a glória de Deus, tá bom? Então a gente encerra aqui a lição de número 10. Para a semana temos a lição de número 11, que vamos falar do milênio. E a gente está se aproximando do final da revista, tá? Mais uma revista muito boa aí, quem acompanhou com a gente. Mas a gente ora para que dentro em breve a gente possa voltar para os templos aí, para que, né, a lição, né, seja ministrada de forma, né, tradicional aí para todos nós, tá bom? Beijo no coração de vocês, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau!